O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos Jesus dizendo aos seus discípulos, no início deste evangelho: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Nós sabemos que Jesus, ele veio uma primeira vez, se encarnou no seio da bem-aventurada Virgem Maria, se fez um de nós, exceto no pecado, e aqui Jesus, ele passou por essa terra, curou, libertou, amou, acolheu, teve misericórdia, e ele sofreu a sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, donde há de vir. Nós rezamos no credo essa certeza de fé: Jesus voltará numa segunda vinda, e quando ele voltar, será para consumar os tempos, e nesse gloriosíssimo dia nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não sabemos, e porque nós não sabemos, nós precisamos estar preparados para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a leitura do livro do Levíticos, ela nos aponta como nós precisamos nos preparar. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, fala a todos nós: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A nossa preparação para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo é a santidade. Nós iremos nos preparar para a volta gloriosa do Senhor com santidade de vida, em santidade de vida, porque o nosso Deus, Ele é santo.
E ser santo é ter uma perfeita união com nosso Senhor Jesus Cristo. Falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, pensar como Jesus pensou, ter os mesmos sentimentos de Cristo como está nas Sagradas Escrituras. Viver a santidade é a melhor forma de se preparar para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá e nós precisamos estar preparados. E aqui nessa leitura de Levíticos, quando Deus nos chama à santidade, porque Ele é santo, Ele também nos dá algumas características para que possamos viver a santidade. Versículo 11: não digas mentiras. Não digas mentiras. Para nós sermos santos, nós não podemos ter na nossa boca, nos nossos lábios, a mentira. Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, e nós não podemos mentir. Nós precisamos a todo instante falar a verdade. Nós precisamos ter nos lábios a verdade. Nós precisamos ter no nosso coração a verdade. Porque no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, o que diz lá? Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus Cristo, mais nós nos aproximamos da verdade. E Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E ao nos aproximarmos da verdade que é o Cristo, nós também nos aproximamos da nossa verdade. De quem nós somos de verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que romper com toda mentira. Ah, padre, mas é uma mentira pequena. Mentira é mentira. Seja alguém da verdade. Ela terá um preço? Terá um preço. Mas a verdade, ela nos santifica. A verdade faz com que nós sejamos santos. E nós não podemos mentir. Não podemos. Precisamos viver na verdade. Aqui no versículo 11 está nos dizendo: não digas mentiras. Ou seja, diga a verdade. Seja alguém verdadeiro, não tenha medo da verdade, porque Cristo é a verdade e Ele nos ajuda na verdade. No versículo 16, nos dá uma outra orientação para que sejamos santos. No versículo 16 está dizendo: não sejas maldizente. O que isso quer dizer? Fale coisas boas, bendiga. Gente, nós não podemos falar coisas más, nós não podemos compactuar com a maldade. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. O pai e a mãe, a todo instante, ele precisa abençoar os seus filhos. Nunca maldiga os seus filhos. Ele precisa sempre abençoar, ele precisa sempre falar palavras de bênçãos para os seus filhos. O que não quer dizer que não vai corrigir, que não vai acertar as coisas, que não vai ajustar os detalhes. Tem que ajustar, tem que corrigir. Mas da boca de um pai e de uma mãe tem que ser sempre palavras benditas. Mas não só dos pais, mas de todos nós. Somos chamados a bendizer. Aqui hoje no livro do Levíticos está nos dizendo no versículo 16: não sejais maldizentes, não fique falando coisas más. Não maldiga no seu coração, porque muitas vezes pode ser que você não exteriorize a maldade que vem ali no seu pensamento, mas vai cultivando, vai trabalhando na mente a maldade. E se a pessoa ela vai trabalhando na mente a maldade, isso chega no seu coração, e o coração ele se torna um coração mau. E Deus quer que o nosso coração seja bom. O nosso coração ele precisa conter bondade. Não tenha medo de ser bom, porque um coração que é bom, dele só pode sair coisas boas. De um coração que é mau, vai sair o quê? Coisas más. Tenha um coração bom, porque o coração de Jesus Cristo é um bom coração. Tenha um coração bom, e isso para nós é santidade, porque maldizer não diz de santidade. Maldizer não diz daqueles que querem ser santos. No versículo 17 do livro de Levíticos, nós temos uma outra orientação para que nós sejamos santos. Não tenhas ódio no teu coração contra o teu irmão. Não tenhas ódio no teu coração contra o teu irmão.
O nosso coração não foi feito para armazenar ódio. O nosso coração foi feito para armazenar amor. Porque Deus é amor. Amor. Veja bem, os picos de ira, de raiva, você consegue controlar. Faz parte. O que não pode é você dar intensidade. O que não pode é você perseverar na ira, na raiva, porque aí vai chegar uma hora que isso vai se transformar em ódio. Quem persevera na raiva e na ira, atrai para o seu coração ódio. E o ódio, ele faz com que a pessoa se autodestrua. O ódio, ele destrói o nosso coração. Porque o ódio, ele se opõe ao amor de Deus. E como que nós vamos ser santos como o nosso Deus é santo? E Deus é amor se nós trazermos ódio. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de amar. Não tenha medo de amar. Dê o primeiro passo em relação ao amor às pessoas que você precisa amar. Não tenha medo. O amor, ele nos liberta. O amor, ele nos faz mais santos. O amor torna a vida mais alegre. O amor torna a vida mais feliz. Porque amar é próprio da essência de Deus. E nós viemos dele. E por isso nós precisamos amar e não ter ódio no coração. O livro de Levíticos está dizendo no versículo 17: não tenhais ódio no coração. E depois ainda ouvimos que não tenhais vingança. Porque uma das consequências do ódio é a vingança. Fazer com que o outro sinta a dor que ele causou em mim. Vingar é isso. Fazer com que o outro sinta a dor que ele causou em mim. Mas nós não somos olho por olho, dente por dente. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, não estou dizendo que não devemos resolver as coisas, não estou dizendo que não temos que, aquilo que é a verdade, que é a justiça, precisa vir à tona. Eu estou dizendo que nós precisamos voltar à essência da santidade. E a essência da santidade, ela passa pela verdade, que é não mentir. Ela passa também pelo amor, que é não ter ódio no coração. E ela passa também por um coração bom, que não maldiz. Seja santo, como o vosso Deus é santo. Eu iniciei dizendo, a santidade é essa perfeita união com nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós amamos Jesus, quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós vivemos em Jesus, quanto mais o nosso coração é entregue a Jesus, mais nós vamos caminhando no caminho de santidade. E para isso, nós precisamos de fato nos esforçar. É a graça de Deus que vem sobre nós e também a nossa parte, que é o esforço. Por quê? Termino dizendo, Jesus, ele voltará. Jesus, ele virá em glória. Se não formos antes a ele pela morte física, ele virá. E ele de todo jeito virá. E quando Jesus vier, nós precisamos estar preparados. E qual é a melhor preparação para a volta de Cristo? Sermos santos. Por isso, não cultive no seu coração a mentira. Não cultive no seu coração o mal dizer. Diga palavras de bênção. Abençoe. Diga palavras que façam os outros crescerem. Não seja aquele que cultive a maldade no coração, mas a bondade. E para isso, nós precisamos amar, para eliminar do nosso coração todo ódio, todo rancor, toda mágoa. Porque o amor, ele tem esse poder de nos levar ao perdão e sermos libertos para que sejamos santos, para que sejamos homens e mulheres santos, porque o Senhor, ele voltará, ele virá. E eu termino com o que nós ouvimos no Salmo. O Senhor, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. O nosso Senhor, ele é palavra de espírito e vida, porque nos vivifica, nos faz viver de verdade uma vida em Cristo, uma vida santa. Assim seja.